Olá, alunos! A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas. E nós estamos aqui novamente com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu queria ler para vocês o que nós cremos e professamos e ensinamos a respeito da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Diz assim na página 185: cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. Nesse momento, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você pode ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação, visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Assim os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1, verso 7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, como o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, assim afirmou. O arrebatamento da igreja é o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra para o encontro com o Senhor nos ares. Então, de maneira resumida, o que nós já lemos, a segunda vinda de Cristo para nós, ela acontecerá em duas fases. A primeira será o arrebatamento da igreja. Isso acontecerá antes da grande tribulação. Então a grande tribulação é a separação das duas fases. Então, antes da grande tribulação acontecer, antes da aparição do anticristo, da perseguição, de Deus derramar as taças de sua ira, as trombetas, os cavaleiros do Apocalipse, antes da grande tribulação, o Senhor tirará a sua igreja da terra. Assim como ele livrou Noé do dilúvio, assim como ele livrou Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra, assim também ele vai tirar a sua igreja antes dele derramar o seu juízo sobre a terra. Então, a primeira fase vai ser o arrebatamento da igreja. A grande tribulação vai vir, o anticristo, pronto. Depois da grande tribulação, o Senhor voltará, só que dessa vez vai ser visível, todo olho verá, e ele vai voltar com toda a sua igreja, que ele já arrebatou antes desse período de grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja é o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra, para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo falando do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16 e verso 17. Nesse evento, os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados primeiro.
seguindo-se a transformação dos salvos vivos e o simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento será a ressurreição de todos os santos que morreram, crendo em Cristo, que morreram justificados em Cristo, que morreram salvos em Cristo. Então, no arrebatamento, todos esses que morreram com esperança em Cristo ressuscitarão. Nós que estivermos vivos seremos transformados, receberemos um corpo imortal, incorruptível, assim como esses que ressuscitarão, já ressuscitarão também com seus corpos transformados. E juntamente, simultaneamente, nos encontraremos nos ares com o Senhor. Esse advento será invisível aos olhos do mundo. Então, o arrebatamento só é para a igreja. Quando o mundo sentir a falta da igreja, a igreja vai estar já nos céus, tá certo? Então vai ser o rápido, só a igreja. Então, só a igreja. Então, esse advento será invisível aos olhos do mundo, porém, seus efeitos serão perceptíveis. Isso ocorrerá em fração de segundos. Nosso corpo será transformado num corpo glorioso que estará revestido de incorruptibilidade e imortalidade por ocasião do rapto da igreja, ou do arrebatamento da igreja. Será um evento repentino e secreto, precedido pelos sinais gerais da apostasia, guerras, fome, catástrofes naturais, perseguições, de maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente, nem datado por esses ou por nenhum outro sinal. A condição para fazer parte desse glorioso evento é estar em Cristo. Então, os sinais antecedem a vinda de Cristo. Então, esses sinais de guerra, fome, peste, destruição da família, as inversões de valores, tudo isso são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas esses sinais não revelam o dia e a hora. A única condição para fazer parte do arrebatamento da igreja é estar em Cristo. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que precederá a grande tribulação, período em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra. Então, a segunda vinda de Cristo para nós acontece em duas fases. A grande tribulação está no meio. Antes da grande tribulação vir o anticristo se manifestar, a igreja será arrebatada. Depois da grande tribulação, o Senhor Jesus virá juntamente com a sua igreja nos ares. Juntamente com a sua igreja nos ares aparecerá, todo olho verá. E assim, Jesus vai estabelecer, como já falei na aula anterior, o seu reino aqui na terra, tá certo? Aproveitando, vamos ler também aqui, para a gente fechar logo esse assunto, sobre o milênio, Inclusive é o link dessa mesma aula que nós estamos já falando dessa dispensação. Página 189. O milênio é o reino de Cristo com duração de 1000 anos, que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra após esse acontecimento serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada. E assim será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de 1000 anos, mas
Esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da tão almejada paz universal, pois nesse reino, no reino de Cristo, no reino milenar, haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos e também harmonia no reino animal. A sede desse governo será Jerusalém, conforme Isaías 2,6, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O Senhor Jesus assentar-se-á sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Esse reino trará salvação a todo Israel. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, Israel. O milênio não é ainda o fim, e nem a consumação de todas as coisas. Tá bom? Deus abençoe, te guarde, te proteja, e vamos seguir nas nossas aulas. Deus abençoe.